Lucas 18, do verso 9 ao verso 14, página 88 do Novo Testamento, para aqueles que estão nos visitando. Leitura alternada. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, juntos. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oremos. Bendito Deus, fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Viemos aqui louvar o Teu nome, viemos aqui ouvir das obras que o Senhor tem feito, mas viemos também para sermos alimentados. E esse alimento só acontece quando o Senhor mesmo o comunica a nós por meio do Teu Espírito. Fale, Deus, fale e também nos transforme, nos ajude a vivermos de modo digno do Evangelho, para que através de nós o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema de maio é família. E quando nós pensamos em família, nós pensamos em casas. No Brasil nós temos uma peculiaridade: as nossas casas são cercadas por muros, cercadas por portões, depois inventamos as cercas elétricas, aí depois vieram as câmeras, nós temos portas, janelas. Estava ouvindo de uma pessoa que trabalhou na Holanda, e ela disse que na Holanda as janelas são muito grandes, e ele então foi pesquisar para entender por que as janelas das casas na Holanda eram tão grandes. E ele descobriu que é por causa da reforma protestante. Aquele país entendeu que não havia por que ostentar, ter coisas na casa que não pudessem ser mostradas aos outros. Então, as janelas são grandes para que todos entendam que o que tem dentro da casa é fruto do trabalho e não tem nada para esbanjar e para mostrar que é melhor ou superior ao outro. Interessante, né? E aqui, às vezes, nós olhamos nas casas, o que encontramos é um grande muro. Não dá para você ter ideia do que está do lado de dentro. Não dá para você ter ideia do que existe dentro da porta da casa. Isso pode ser um símbolo para entendermos também que existem coisas que acontecem no ambiente familiar, realidades que acontecem do lado de dentro da porta, que nós que estamos de fora não acessamos. Criamos uma habilidade que é nos amoldarmos ao ambiente que nós estamos. Então, se estamos em casa, temos um jeito de ser. Tratamos a mulher de uma determinada maneira, tratamos o marido de um determinado modo, a relação com os filhos é marcada por uma situação específica também. Quando nós saímos para o trabalho, ali nós temos uma outra maneira de agir e de ser. Quando vamos à igreja, também mudamos o nosso comportamento para ser amoldado ali ao contexto que estamos inseridos. Mas o que nos chama a atenção é que, às vezes, quando você pega um indivíduo que está na igreja, o comportamento dele entre os irmãos e o comportamento dele dentro de casa, na família, você percebe uma discrepância enorme. E você fala: será que é a mesma pessoa? Geralmente quem tem essa crise são filhos, quando vê papai tão educado, tão amoroso, tão terno na igreja, um homem tão doce, a mamãe também tão prestativa, tão atenta a todo mundo, mas quando chega em casa o pai ignora o filho, a mãe não tem tempo, desatenção, e a criança ou o adolescente, até jovem, olha e diz: mas eu queria tanto meu pai, lá da igreja, a minha mãe lá da igreja, porque por muitas vezes e em várias circunstâncias, isso pode ficar nítido, claro. Esse texto é um convite para a gente se despir dessa vida de atores que muitas vezes nós temos. Esse texto é um convite para a gente
trazer para dentro de casa, para dentro dos muros, dos portões, das portas, uma espiritualidade que sobrepõe a essa que em cada ambiente se formata de uma maneira. Esse texto ele está entre dois assuntos. Jesus estava falando sobre a importância de persistirmos na oração. O povo de Deus precisa orar. Você pode apresentar a Deus os seus pedidos, clamar a Ele. E depois desse texto, Jesus vai tratar sobre as riquezas, o perigo de nós sermos iludidos pelos valores dessa terra. E ao transitar de um assunto para o outro, Jesus cita essa parábola. Parábola era um recurso que Jesus usava, e Jesus usava muito, para trazer à tona uma realidade que acontecia. Então, os comentaristas vão concordar que era provável, muito provável, que essa parábola aqui, de fato, acontecia naquela época. Estas orações que nós percebemos no texto revelam valores do coração. O conteúdo da nossa oração revela o valor do nosso coração. Então, se você quer fazer um diagnóstico da sua espiritualidade, dos valores que estão regendo a sua vida, preste atenção no conteúdo da sua oração. Eu até sugiro você, talvez por uma semana, e se você gostar da prática, continue com ela, escreva a sua oração. Escreva a sua oração e depois de um tempo volte ali e avalie o conteúdo daquilo que você tem falado para Deus, porque certamente isso vai revelar os valores da sua alma. Nós precisamos olhar para o âmago do propósito familiar a partir desse texto. Esse texto está falando de dois homens. Certamente esses homens tinham famílias, eles representam um pensamento da família. Como o nosso tema é família, eu quero fazer algumas perguntas. Uma delas é: quais as pautas da oração da sua casa? Quando você, com a sua família, se reúne para orar, espero que se reúna para orar, qual é a pauta da oração? E outra pergunta é: qual é a fé exercitada na sua casa? Quando nós exercitamos a nossa espiritualidade, qual a estrutura dessa espiritualidade? Por isso, eu quero propor o seguinte tema para pensarmos nessa manhã: a fé exercitada no lar. Como família, nós podemos nutrir uma fé orgulhosa. Uma fé orgulhosa. Parece paradoxal, mas não é. Esse texto trata do primeiro personagem, um líder religioso, e é claro que não se restringe aos líderes religiosos, né? Os líderes religiosos correm esse perigo, mas todos nós também corremos. Essa primeira oração vai trazer à tona uma fé toda estruturada num sistema que promovia o orgulho do indivíduo. Quando você se atenta ao detalhe, ao centro dessa oração, você percebe que Deus, para esse indivíduo, é o fim. Ele quer chegar em Deus, ele quer, através da sua vida, ter uma relação com Deus, mas essa relação é através do próprio esforço do indivíduo. Então você tem aqui um homem extremamente esforçado, você tem um homem aqui atento a todos os detalhes da vida para que ele seja aprovado por Deus. É um homem que segue restritamente a lei do Senhor. É um homem que, quando acorda, abre os seus olhos, ele coloca como meta principal do dia agradar a Deus com todo o seu comportamento. É um homem que pega a Bíblia e olha para a lei de Deus e entende que, para obedecer essa lei de Deus, é necessário ele criar códigos, ele criar um sistema de tradição que vai o ajudar a cumprir meticulosamente a palavra de Deus. O que nós temos aqui, nesse primeiro indivíduo da oração, é um homem sério. Esse homem não está brincando. Esse homem é alguém que leva Deus a sério, leva a lei de Deus a sério. É um homem que, se você olhar para ele, você não vai encontrar motivos para repreendê-lo. Porque é alguém que faz tudo, ou faz de tudo, para agradar a Deus. Mas quando você olha para a maneira desse indivíduo orar, você descobre elementos que revelam que todo esse processo dele é um processo que produz orgulho para o seu coração. A primeira coisa que nos chama a atenção é que provavelmente ele estava perto do lugar santo ou dos santos dos santos. Era um homem que, quando queria falar com Deus, e as pessoas iam até o templo naquela época para orar, como hoje, a igreja precisa ser reconhecida como casa de oração. Aqui é lugar da gente se derramar na presença de Deus. Mas esse homem, quando ele vai para a igreja, quando ele vai para o templo, né, ele chega no templo e ele vai para o lugar mais próximo possível do Santo dos Santos, que é onde o sumo sacerdote se encontrava com Deus para levar diante de Deus as queixas do povo.
É um homem que se coloca numa posição privilegiada. Ele quer ser visto, ele busca uma posição de destaque. Então, a própria maneira dele se posicionar, o lugar que ele se posiciona no templo, já dá um indício de que ele quer chamar a atenção. E aí, quando nós observamos não só o posicionamento dele no templo, mas quando nós observamos também o conteúdo da oração, fica muito evidente que é alguém que ora de si para si mesmo. O objeto central da oração dele é ele. É ele. É alguém que o tema da oração é ele próprio. Será que nossas orações têm como tema principal quem? Você? Os seus interesses? Os seus problemas? Ou Deus? Já é um primeiro ponto que nós precisamos avaliar aqui. É alguém que enxergava-se positivamente. Ele agradece a Deus pelos seus méritos próprios. Era alguém que, quando olhava para si, ficava tentando encontrar algum ponto que pudesse ir contra a sua índole, a sua moral, porque ao se olhar, o que ele percebe é uma pessoa que está se esforçando tanto para agradar a Deus que não tem nada de errado com ele. Ele não consegue enxergar nas suas atitudes e no seu próprio coração alguma coisa que o denegrisse, que o desmerecesse. Ele é uma pessoa que tem méritos diante de Deus. Quando ele vai até o seu momento de oração, ele vai entendendo que ele é assim com Deus, inclusive em santidade. Ele olha para Deus como alguém que Deus deve sempre ter orgulho dele. Sabe quando o seu filho chega com aquela nota boa que tirou na prova de matemática, 98, 10, e já chega todo cheio, dizendo: papai, olha a minha prova, mamãe, olha a minha nota, e você pega aquela prova e fala assim: meu filho, papai, a mamãe orgulha tanto de você, e aí o menino se enche. Tudo certo, não tem problema nenhum nesse processo. Mas esse indivíduo aqui, ele chega diante de Deus assim: Deus, olha para mim, eu sou alguém que estou procurando a nota máxima, a nota 10, e eu tenho certeza, Deus, que quando o Senhor olha para mim, o Senhor se sente orgulhoso. Olha só, Deus, um friozinho desse, poderia estar na cama, dormindo, tranquilo, mas não, vim para a tua casa, Deus, porque eu sou um indivíduo que quer te agradar. Olha para mim, Jeová. Eu não sou como os demais. Não sou como os demais. Aí na hora de orar no templo faz o que? Senhor, obrigado porque eu estou aqui na tua casa. Perdoa, Senhor, os irmãos que não vieram. Ele tem que enaltecer quem não está como ele. Ele tem que trazer à tona aqueles que não se equiparam a ele. Ele ouve uma mensagem e ele fala: puxa vida, cadê o irmão tal para ouvir essa mensagem? Não é? Ele é alguém que, no momento de confissão, ele olha para si e não consegue encontrar uma razão para confessar. Senhor, me ajuda porque eu não estou encontrando, Deus. O Senhor sabe que eu olho para todas as áreas eu estou indo muito bem. E é interessante o conteúdo que esse indivíduo usa, um conteúdo muito contextual para nós. Muito contextual para nós. Ele fala assim: Senhor, obrigado, Deus, porque eu não sou como esses políticos brasileiros. E no Facebook, então, aí que a pessoa coloca mesmo. Eu não sou como essa corja, eu não sou injusto, eu não sou como esses adúlteros. Meus irmãos, essa é uma religiosidade que eleva o indivíduo em relação aos seus iguais. Faz ele achar que ele é melhor que os outros. E os exemplos usados aqui no texto por Jesus, é Jesus que está usando o exemplo. É muito claro e muito relacionado a esse momento que nós estamos. Quantos de nós não se sente mais justo do que essa turma que está fazendo delação e os demais delatados? Não é? Todo mundo aqui provavelmente se sente mais justo que eles. E aí nós expressamos isso de diversas formas. Ficamos indignados, nos revoltamos, nos perguntamos como fomos capazes de eleger políticos tão injustos.
estão corruptos. Uma nação puritana, uma nação educada aos pés da palavra, não é mesmo, irmãos? Uma nação honesta. Quem de nós quebramos as leis desse país? Para. O orgulhoso, ele olha para si, se coloca no alto, ele olha para o outro, o coloca lá embaixo e diz: oh Deus, bom fosse se o mundo tivesse pessoas como eu apenas. E quando nós olhamos para esse texto, ele vai além. Tinha um coletor de impostos ali, coletor de impostos. E ele fala: obrigado, Deus, porque eu não sou como os roubadores, os injustos, os adúlteros, e nem como esse coletor de impostos, que tinha uma posição duvidosa naquela época. Mas ele tem provas a seu favor. E ele prova no texto que ele é bom. E o texto diz que ele vai diante de Deus e diz: eu jejuo 2 vezes por semana. Impressionante. Eu não sei quantos aqui têm a prática do jejum, mas se tem uma coisa que dá vontade de fazer quando a gente está jejuando, é dizer para os outros. Dizer para os outros. Eu tenho gente próxima a mim, na família, que faz questão de jejuar quando tem festa familiar. A família se ajunta, todo mundo ali, se alimentando, os cardápios deliciosos. Irmão, vamos comer. Não, eu estou de jejum, a minha igreja está de jejum. Aí você fala: puxa vida, né? Quem sou eu diante dele? Se tem uma coisa que chama atenção naquela época, esses líderes, eles eram homens excepcionais, porque a lei não mandava jejuar 2 vezes por semana, era segunda e quinta. Se você quiser começar essa semana, tudo começa regime sempre na segunda, né? O jejum era na segunda e na quinta. A lei não mandava eles jejuarem 2 vezes por semana, não existe nenhuma restrição na Bíblia quantas vezes você deve jejuar. Existem nas leis judaicas os períodos de jejum, mas não era assim. Ele faz mais do que a lei. Para quê? Para chegar agora e colocar diante de Deus os argumentos que vão provar o quanto ele é bom. Ele é bom ao ponto de jejuar 2 vezes por semana. Mas o texto diz mais: ele é bom ao ponto de dar o dízimo de tudo. De tudo. E aí você, quando vai lá em Lucas 11, versículo 42, você vai encontrar que ele dava o dízimo do cominho, da hortelã. Imagina você ir na feira, e aí você compra um pé de alface, você conta quantas folhas tem a alface, no domingo você traz 10% da folha da alface. Ainda bem que a feira da Gávea é na sexta, né? Dá tempo da folha não chegar aqui tão murcha. Meus queridos, era alguém que levava ao pé da letra o cumprimento de tudo. E é interessante porque jejuar não está errado. Nós podemos usar o jejum como recurso em direção à maturidade cristã. O problema é ficar contando para os outros. O dízimo também não está errado. Jesus mesmo diz nesse texto de Lucas 11 que eles deviam continuar fazendo isso. O problema é quando você faz disso alguma coisa para se gloriar. E gloriar necessariamente não é contar para todo mundo, não. Por isso que era difícil identificar essa distorção de uma fé que produzia orgulho, porque o orgulho acontece no coração. Só você sabe do quanto você é bom. Às vezes você consegue disfarçar até da sua família. Esse indivíduo não tinha pecado para confessar. Se nós queremos entender se temos construído uma fé orgulhosa na nossa casa, é só você se atentar aos momentos de confissão. Talvez você use o parâmetro do templo aqui da igreja, do nosso momento de confissão, para confessar em casa. 20 segundos. Irmãos, esse momento que nós temos no templo, não é para você confessar os pecados todos que você cometeu na semana, não. Você vai cometendo o pecado e confessando, mas vai confessar o dia inteiro. Quando você chega aqui, você só diz para Deus: Deus, o acumulado da semana inteira que eu já confessei, Senhor,
Se ficou algum esquecido, que o Senhor me perdoa também. Meus irmãos, nós temos que ter tempo de confissão. Se você quer entender se a sua fé é uma fé orgulhosa ou não, é o quanto o seu pecado te alfineta, o quanto o seu pecado te machuca, o quanto o seu pecado te leva para os pés de Cristo e te leva à confissão, dizendo: Deus, me ajuda nisso. Esse indivíduo aqui não tinha o que confessar. Ele só tinha algo para dizer para Deus: eu sou bom. E o Senhor sabe que eu sou bom. E nós dois estamos juntos. Diferente de tudo que está acontecendo aqui ao nosso redor. Gente, será que se nós estivéssemos no Congresso, no Senado, nós seríamos o diferente daquilo tudo, gente? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Pastor, mas o senhor não me conhece, eu sou honesto. Isso já é um sinal perigoso. Calma, calma. Porque, meus amados, o que nós aprendemos nesse texto é que a nossa fé, ela não pode ser como desse indivíduo que produz orgulho. Eu sou diferente, eu estou acima. Mas nós temos que nos atentar também quando observamos para esse personagem que Jesus usa, porque além da fé, além de nós nutrirmos uma fé que produz orgulho, como família também nós podemos nutrir uma fé idólatra. Idólatra. Esse indivíduo aqui é um idólatra. E não tem imagem no processo, não. Ele é idólatra. Olha que interessante. Ele usa elementos religiosos para construir um Deus para ele. O Deus dele são coisas que estão dentro da palavra de Deus. Ele era alguém que amava a lei de Deus. Ele amava a lei de Deus e o dia dele era um dia concentrado na lei para fazer tudo certo. Ele é sincero. Ele é sincero. Ele está concentrado na lei de Deus e ele quer ser aprovado por Deus. Por isso a lei toma o seu coração. A lei o faz levantar pela manhã e focar na obediência. A lei o faz monitorar todas as suas ações para que elas se enquadrem na lei de Deus. Ou seja, ele torna a lei de Deus o Deus da vida dele. A lei de Deus não pode ser o nosso Deus. E preste atenção, nem a lei de Deus e nem nenhuma outra coisa da igreja. Nós não podemos tornar elementos da igreja mais importante para nós do que a Deus. Vou ser mais claro. Nós não podemos tornar o nosso serviço na igreja mais importante do que Deus. Nós não podemos tornar os nossos cargos na igreja mais importantes do que Deus. Você quer ver se a sua fé está sendo construída nos pilares do orgulho, nos pilares da idolatria? Veja o quanto aquilo que você faz, ou quanto aquilo que você tem, é importante para você se for retirado. Quanto a saúde é importante para você? E se Deus retirar? O quanto um cargo na igreja é importante para você? E se Deus retirar? E se Deus resolver tocar em coisas que são valiosas para você? E Deus pode tocar. Deus pode, porque Ele é Deus de tudo e de todos. A Bíblia vai nos ensinar, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você aborrece um, ama o outro, ou você se devota a um e despreza o outro. Ninguém pode seguir a Deus e as riquezas. E nós podemos entender riquezas aqui como qualquer outra coisa que tem um valor para nós acima de Deus. Mateus 10:37, o próprio Jesus vai dizer novamente: quem ama, olha o que Jesus está usando, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deus não admite, por isso que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não admite concorrência com nada e nem ninguém, nem mesmo coisas que são dele. A lei é dele. Os filhos que Ele te deu, Ele te deu. Os bens que você tem, Ele te deu. Você não pode amar as coisas que Deus te deu, ou as coisas de Deus, mais do que ao próprio Deus. Isso é idolatria. E nós percebemos que esse indivíduo, ele vai diante de Deus com os seus ídolos. Ele vai diante do seu Deus com os seus valores. Ele quer Cristo, mas sempre alguma coisa a mais. Cristo não é suficiente. É Cristo, mas toda uma carga de consumismo.
Não, eu sou crente, eu amo Jesus, mas o que aquece a vida do indivíduo é consumir. É Cristo mais o sucesso profissional. Se ele não tiver os aplausos da sociedade, se ele não tiver os aplausos na sua profissão, ele fica triste, deprimido, porque é Cristo mais isso. É Cristo mais a necessidade de se corresponder às expectativas dessa geração. É Cristo mais tudo aquilo que produz orgulho das conquistas que são registradas no currículo vitae da existência. É um evangelho adulterado, frágil, construído sobre areia. Um evangelho que encontra o seu sentido nos prazeres desse mundo. É um evangelho de um Cristo insuficiente, um Cristo que não preenche a alegria da vida. Nós precisamos nos atentar. Nós precisamos entender o que motiva o nosso batimento cardíaco. Nós precisamos entender se o que nos dá sentido é Cristo e tudo aquilo que Ele nos dá, ou é só tudo aquilo que Ele nos dá. Porque tem muita gente correndo o risco de dizer que ama Jesus, que o coração é de Jesus, mas quando você olha para o seu coração, quando você olha para a sua vida, tem outros deuses que têm valor maior do que o próprio Cristo. Só Cristo não tem graça. Eu preciso de Cristo e preciso também dos prazeres que esse mundo oferece. Eu preciso de Cristo, mas eu não posso perder a alegria da juventude. Eu preciso de Cristo, mas eu não posso ficar atrás daquele colega no trabalho. Eu preciso me destacar sobre ele. Eu preciso de Cristo mais alguma coisa. Isso é idolatria. Precisamos tomar cuidado também com uma fé que é nutrida pela barganha. Esse indivíduo está barganhando com Deus, porque ele quer chegar de bonzinho, de engomadinho espiritualmente, para receber a aprovação de Deus, porque ele acredita que sendo aprovado por Deus, Deus o abençoa. Deus vai olhar para ele e dizer: meu filho, papai está tão orgulhoso de você, que bom que você tem andado assim, vai ganhar presente. É isso que ele quer ouvir de Deus. Que ele é merecedor dos presentes, que ele é merecedor do cuidado de Deus, e ele quer os aplausos do próprio Deus. Gente, Jesus Cristo olha para essa oração, e certamente é uma oração que não agrada a Deus. Nós não podemos conduzir as nossas famílias para ter uma espiritualidade deformada dessa forma. E aí, quando olhamos para o texto, percebemos que Jesus faz um convite para uma humilhação que nos leva a bater no peito e dizer: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Como família, podemos nutrir de uma fé piedosa. Esse texto é texto de esperança. Esse texto mostra os riscos que nós corremos, mas esse texto aponta o caminho. E o caminho é construirmos uma fé baseada na piedade verdadeira. O que é piedade verdadeira? É quando Deus é o fim, o propósito central e tudo decorre dele. Você pode ser abençoado profissionalmente, você pode ser um estudante brilhante, você pode ser alguém bem-sucedido, não tem problema nenhum. Mas o centro da sua vida não são essas coisas. É tudo a partir de Cristo. É tudo para a glória de Cristo. E para que isso fique claro na sua mente e no seu coração, e esse coletor de impostos vai nos ajudar a entender isso. Para que isso fique claro, é importante você entender o seu estado espiritual. O segundo personagem do texto, que é o coletor de impostos, uma figura duvidosa para aquela época, porque era um cargo que explorava as pessoas financeiramente, tinha muita propina também nesse cargo. É esse indivíduo que está entrando para orar. Imagine você, irmãos, se entra um indivíduo desse aqui, se nós vamos olhar para ele, desses aí famosos na mídia, que recebeu aí soltura recentemente, preso não tem como vir, com a tornozeleira, entra, senta ali, o que nós vamos pensar dele? O que esse indivíduo está fazendo aqui? Deve estar querendo enganar a polícia, está querendo algum benefício, diz que converteu para ganhar algum benefício. É esse indivíduo que está entrando no templo aqui para orar, o coletor de impostos. É esse o paralelo do texto. Ele não tem coragem de chegar no Santo dos Santos ou perto dele. Ele não tem coragem
de chegar até o lugar santo, porque Ele sabe quem Ele é. Para que nós tenhamos uma fé piedosa, é necessário entendermos quem somos. E eu vou dizer uma coisa para você, à luz da palavra, e é isso que me alivia, porque é a palavra que está dizendo. Para que tenhamos uma busca correta de Deus, é necessário consciência do pecado e da fragilidade. Nós somos pecadores. E eu sei que você confessa isso. Realmente, pastor, eu sou pecador. Mas quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, ela está querendo dizer que a gente só erra. Eita, agora pesou. Só erra? Até quando eu faço certo? Sim. Porque se nós erramos, nós erramos. Aí a gente sabe que errou. Mas quando a gente não erra, e a Bíblia vai trazer isso, a gente se orgulha porque não errou. A gente diz, eu sou bom. Já viu briga de casais? Você nunca viu, né? Briga de casal e nem participou de uma. Mas imagina, briga de casal, quando um dispara contra o outro, qual que é o mecanismo natural de defesa? Tá bom, eu fiz isso mesmo, mas você... Está tudo arquivado, está tudo armado para o momento certo. Por quê? Porque nós até fazemos coisas boas, mas nós guardamos aquilo que fazemos de bom para usar para o nosso próprio benefício. Nós nos orgulhamos, gente, do que fazemos de bom. A gente fala, pô, eu sou bom. Eu não sou como esses aí, eu não sou como os ladrões, como os malfeitores, eu sou bom. E Jesus diz, não. Porque não tem homem bom e nem mulher. Todos pecaram. Nosso coração é enganoso. A Bíblia vai dizer, nosso coração é corrupto. O nosso coração é traiçoeiro. O nosso coração, ele usa artifícios bons e ruins para nos distanciar de Deus. Isso precisa nos levar ao desespero. E se você olhar para a figura desse coletor de impostos, ele está desesperado. É o primeiro ponto da nossa teologia calvinista. O homem é totalmente depravado. E o que significa depravado? Português hoje talvez traga uma outra ideia para nós, muito pervertida. Mas não é nesse aspecto de perversão apenas, não. Depravado é alguém que não consegue fazer nada para agradar a Deus. Porque se ele faz o errado, ele desagrada. Se ele faz o certo, ele se orgulha. É disso que o texto está tratando. O fariseu está todo orgulhoso e Jesus está rejeitando a oração dele, porque ele fez tudo certo, gente. Ele fez tudo certo. Martim Lutero, essa foi a crise dele. Quando ele ali no mosteiro, ele tenta viver uma vida piedosa. Ele tenta fazer tudo certo, mas quanto mais ele busca a piedade, mais ele descobre quão pecador ele é. Porque Deus é luz, e quanto mais um pecador se aproxima da luz, mais ele identifica os pecados da sua alma. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, dos pecadores eu sou maior. Porque a luz de Cristo, quando ela entra nos nossos corações, ela traz à tona todo mofo, toda sujeira, toda podridão, que quando nós estamos longe de Deus, nós não enxergamos. O Espírito Santo revela todos os entulhos que nos distanciam de Deus na nossa alma, mas para isso eu preciso me achegar diante do Senhor com um coração sincero, dizendo como esse coletor de impostos, miserável homem que sou. Não da boca para fora, mas como um diagnóstico de imprestabilidade, de sujeira, de podridão, ou de orgulho, por não ter sujeira, não ter podridão e ser tão certinho. O publicano era uma figura fácil de ser identificada como pecadora, tanto que o fariseu o identifica dessa forma. Não confie tanto em você. Você não é tão bom assim, quem diz é a palavra de Deus. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Muito cuidado. Muito cuidado. Jesus Cristo vai dizer, você que fica aí identificando trave no olho cisco no olho do outro, cuidado com a trave que está no seu. Nós precisamos pedir a Deus para que traga luz às traves dos nossos olhos, para a gente parar de ficar se importunando com a vida do outro, para a gente não se incomodar tanto com a sujeira do outro.
Porque se tem uma coisa que é marca de alguém que tem uma espiritualidade orgulhosa, é que o erro do outro incomoda muito. Quanto mais o erro do outro te incomoda, mais você manifesta que a sua religiosidade foi construída sobre as bases do orgulho, porque você não faz o que ele faz. Todos nós somos pecadores, essa é uma vantagem da Igreja Presbiteriana da Gávea e de todas as outras que seguem a Jesus. Jonathan e Jade, vocês são pecadores, bem-vindo ao clube. Nós somos pecadores. Não tem ninguém aqui que é membro da igreja, que um dia confessou Jesus, que vai dizer, não, eu não sou não, não, essa igreja não, a igreja só tem pecador, essa eu não quero ir. Se vier, tem que admitir que é, porque é uma igreja de pecadores, mas pecadores arrependidos, que batem no peito, e precisam bater no peito e dizer miserável homem que sou. Qualquer coisa que serve como pedestal para nos colocar acima dos outros não tem origem no Evangelho. Qualquer coisa que serve de pedestal para nos colocar sobre os outros não tem origem no Evangelho, porque o Evangelho nos coloca no pó. O Evangelho nos faz crescer para baixo, o Evangelho nos faz desaparecer, importa que ele cresça e eu diminua. Não é o seu nome que está na placa luminosa, o nome que está na placa luminosa das nossas vidas é Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Mas para que isso aconteça, nós precisamos admitir quem somos. E ao admitir quem somos, então, assim como esse coletor faz, nós clamamos por misericórdia. Nós clamamos para que Deus venha e nos socorra desse estado. E a Bíblia vai dizer que Deus nos socorre. Deus vem e nos resgata. Esse homem, ele ora dizendo, sê propício a mim que sou pecador. Esse indivíduo tem consciência de que ele merece uma coisa de Deus, sim. O primeiro também. O fariseu, ele diz, eu mereço do Senhor sim, Deus, atenção, eu mereço do Senhor aplausos, eu mereço do Senhor aprovação, porque eu sou bom. O segundo diz, não, Deus, eu mereço do Senhor é a sua ira, porque eu sou mau. E aí, ele fala, ser propício a mim, ou seja, a oração dele é, Senhor, retira de mim a sua ira, tem misericórdia, Deus, porque se eu for tratado pelo Senhor com justiça implacável, eu serei fulminado. Por isso que nós entendemos agora o texto, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu preciso ter essa consciência. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos no banco dos réus. É a misericórdia do Senhor que nos faz acordar pela manhã e sorrir e dizer, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele perdoa os meus pecados, mas eu preciso ter consciência de que eu sou pecador, e quando eu tenho consciência de que eu sou pecador, eu não fico metralhando os outros, eu não fico apontando o dedo. É isso que Jesus nos ensina nesse texto. Jesus nos ensina que, se eu fizer o mal, eu estou errado, se eu fizer o bem com as minhas próprias mãos, vai produzir orgulho, os dois caminhos são caminhos de morte. Então qual é a saída? A saída é buscarmos a Deus, para que o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, quebrante os nossos corações e produza o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos nos tornar pessoas boas, não porque somos bons. Nós nos tornamos pessoas boas quando nós entendemos que somos maus, mas o Espírito Santo de Deus nos santifica e nos transforma. Porque aí a gente sabe que se a gente teve atitude de bondade, não foi por nós, mas foi pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. E com isso o nome de Deus será glorificado. Para isso nós fomos chamados. Reconhecer que de nós não sai água limpa, mas o Espírito Santo de Deus fez dos nossos corações a sua morada. E o Espírito Santo de Deus pode promover essa transformação.
do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas aí é só quando o Espírito Santo faz essa água jorrar. E quando é que eu sei que a minha transformação está acontecendo pelo Espírito e não por mim mesmo? Quando é que eu sei que os atos de bondade que eu pratico não são meus, mas são frutos do Espírito Santo que em mim habita? Quando isso não produz orgulho no meu coração. Quando isso me faz entender claramente que somente através de Deus, somente porque Deus está agindo em mim, eu fui capaz de fazer aquilo ou aquilo outro. E como é que o Espírito age na minha vida para que essa transformação ocorra? À medida que nós buscamos intimidade com Ele, através da oração, da meditação na palavra, de uma vida piedosa no quarto, você e Deus sozinho, como a Bíblia orienta. Entra para o teu quarto, fecha a porta, fale com Deus em secreto, que o teu Deus que está em secreto te recompensará e te capacitará. E é nesse quarto que o primeiro ponto da sua oração precisa ser: Deus, traz à minha mente a consciência de quão pecador eu sou, para que eu não me orgulhe. Traz a consciência, o quão distante do Senhor eu estou, para que eu possa ter uma espiritualidade piedosa. E o texto termina com Jesus fazendo uma pergunta: qual desses dois desceu justificado? Qual desses dois teve o seu pecado perdoado? Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Nossas casas precisam ser marcadas por pessoas humildes, pessoas que sabem que erram, que pecam. E aí eu quero concluir fazendo a seguinte pergunta: quando Deus abre o portão, abre a porta e entra na sua casa, imagine essa cena acontecendo, Jesus Cristo entrando na sua casa, sentando na sala, o que ele encontra ali dentro? Qual a espiritualidade que Jesus está encontrando nas casas dos membros da Gávea? Você que é marido, qual a espiritualidade que a sua esposa, quando olha para você, ela identifica? Você que é esposa, qual a espiritualidade que o seu marido tem enxergado em você? Quando os filhos olham para vocês, que espiritualidade eles têm identificado? De alguém que se orgulha porque faz tudo certo? De alguém que tem feito tudo errado e está tudo bem? Ou de alguém que reconhece os seus erros e se prostra diante de Deus clamando para que Deus tenha misericórdia? Essa é a espiritualidade que produz uma família feliz. É quando o homem olha para si e se identifica como aquele que atrapalha a dinâmica da casa. Ele sabe que a esposa tem razão. Acabei agora, hein, gente? Quando a esposa fala, ele sabe que ela tem razão. Esse é o homem que está buscando a maturidade. E quando a sua esposa está com raiva, aí que ela fala a verdade mesmo. Porque quando ela fica nervosa, ela diz: é agora que eu vou dizer para esse homem quem ele é. Pega aquilo, acolhe, leva para o quarto e fala: Deus, é isso aqui mesmo, me trata, me ajuda, me quebra. O contrário também. Mulheres, prestem atenção. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós precisamos de mulheres quebrantadas e não mulheres preocupadas em se firmar, em serem poderosas. Isso não é para o Evangelho. No Evangelho só um é poderoso, e o nome dele é Jesus Cristo. Nós precisamos de mulheres humildes, de homens humildes, de filhos humildes, para que o nome de Jesus seja glorificado. O nosso reino não é aqui da terra, as nossas regras não são aqui da terra. Nós não precisamos de bandeiras para nos colocar acima dos outros, porque Jesus disse: não é para vocês se colocarem acima, é para vocês se colocarem abaixo. Como é difícil se colocar abaixo. Como é difícil se inclinar para lavar os pés
uns dos outros. Mas Jesus disse: quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Essa é a regra do Evangelho. Por isso que Jesus fala que a oração daquele indivíduo que reconheceu seu pecado foi a oração que foi ouvida por Deus, e esse saiu dali do templo justificado. Que nós possamos, na nossa intimidade, e você sabe qual é a fé que você tem construído ou tem exercitado. A fé do Evangelho é essa que foi apresentada. É a fé de gente que bate no peito e não tem coragem de olhar para cima, olha para o chão e diz: Deus, o Senhor conhece quão pecador eu sou, tem misericórdia. E que o próprio Espírito de Deus nos mova e nos remova por dentro, para que durante essa semana você possa, na sua intimidade, pedir para que Deus traga à luz a realidade de quem você é, para que você seja tratado e para que a sua casa seja edificada sobre uma fé piedosa. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, existe todo um contexto cultural, social, que nos estimula o tempo todo a sobressair, a entender que devemos ser melhor que os outros, devemos ocupar os melhores cargos, devemos sobrepor, devemos estar sempre acima, acima e acima. E às vezes, Deus, nós caímos nesse vício cultural. Às vezes nós somos envolvidos por esses hábitos e de repente estamos usando até a nossa fé como um meio para nos colocarmos acima dos outros. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Porque se tem uma coisa que o Evangelho nos revela, é que nós estávamos perdidos, mortos, desamparados, cegos. E foi o Senhor, com a Tua graça, que nos resgatou. E tudo o que temos de bom hoje na vida é fruto do cuidado do Senhor para conosco. Então, Deus, nós não temos do que nos orgulharmos. Nós não temos, Deus, o que nos faz ser melhor do que outros. Pelo contrário, Deus, o Senhor nos chamou para vivermos uma vida marcada pela humildade, uma vida marcada, Deus, pelo serviço ao outro, com alegria, uma vida marcada, Deus, pela obediência ao Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, que o Senhor nos desperte para uma espiritualidade piedosa, verdadeira, autêntica, de gente que sabe que vai errar, se fizer o errado ou se fizer o certo, porque fazendo o certo isso vai produzir orgulho. E que o Senhor, Deus, nos ajude a ir para o quarto e confessar os nossos pecados e dizer: Deus, tem misericórdia de nós, seja propício a nós, afasta de nós a Tua ira e nos ajude nesse processo, porque o nosso coração é insistentemente corrupto, duro, e somente o poder do Teu Espírito para quebrantá-lo. E é ao Teu Espírito que nós clamamos nessa manhã: vem, Espírito de Deus, e quebranta-nos, para que nós possamos entender que não somos melhores do que roubadores, injustos e adúlteros. A única coisa que nos diferencia é a graça de Deus, que também pode alcançá-los. Por isso, Deus, nos ajude a entender que somente o Senhor foi capaz de nos transformar, e toda transformação só acontece com autenticidade e verdade, quando ela vem do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.